Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vamos começar aqui com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção e organização criminosa nas investigações sobre o desvio de verbas federais da Condevasf. A suspeita surgiu durante as obras em uma estrada de Vitorino Freire, no Maranhão, comandada pela irmã do ministro, a Luana Rezende, a partir inclusive de reportagens aqui do Estadão. A gente já pegou uma manifestação do presidente Lula lá de Genebra, que conversou com alguns jornalistas, foi questionado sobre esse indiciamento e disse que o ministro tem o direito de provar que é inocente. Eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu o erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Bom, Juscelino fala, né, ele tem negado as irregularidades, afirmou a sua inocência, mas de alguma forma o cenário, a conjuntura também prejudica o presidente, inclusive nessa agenda internacional, com diversas pendências que ficam por aqui, né, de um ministro do seu governo. O presidente Lula, ele gosta de brincar com fogo, né, porque não faz o menor sentido o presidente da República manter no Ministério das Comunicações, que é um ministério rico, né, um ministro que é indiciado pela Polícia Federal do próprio governo dele. Quer dizer, não é a oposição que está acusando, não é a imprensa que está acusando, sabe? Não é alguém lá do Maranhão, do estado dele, que está acusando, né? Quem está indiciando é a Polícia Federal. Então, o presidente Lula poderia repetir, por exemplo, o ex-presidente Itamar Franco, né, quando um ministro importante do governo dele ficou sob tiroteio, ele afastou o ministro, disse que o ministro teria direito de se explicar e, se nada ficasse provado, voltasse. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o presidente da República se desgastar pelo Juscelino Filho realmente é meio inexplicável. Até porque essa questão da Condevasf, do Juscelino Filho, é apenas uma das acusações contra ele, né? Primeiro que ele repassou 5 milhões do orçamento secreto para a prefeitura da sua irmã, né, para a cidade onde a sua irmã era prefeita, Luana Rezende, que é a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. E aí ela pegou essa grana e fez uma estrada que passa em frente às fazendas da família, com o seguinte detalhe, né? A família é a única beneficiária dessa estrada. É uma estrada que foi feita para uma única família com dinheiro público. Aí a gente vai pegar todas as reportagens do Estadão sobre esse ministro Juscelino Filho, né? Primeiro, o Estadão mostrou lá atrás que já em janeiro de 2023, veja bem, já no primeiro mês de governo, primeiro mês dele no ministério, que ele usava avião da FAB e usava diárias do governo da União para ir a leilões de cavalos de raça em São Paulo. Né? Depois se descobriu que ele escondeu o patrimônio de 2 milhões de reais com cavalos na declaração para a Justiça Eleitoral, quando ele se tornou candidato à Câmara. Depois se descobriu que no gabinete dele da Câmara tinha um funcionário do Aras dele, da família dele, ou seja, a Câmara, o dinheiro público, pagavam o salário de um funcionário da família. Bem, e por último, que tal, né, o sogro do ministro despachar não apenas no ministério, mas no gabinete do próprio ministro das Comunicações? O que o sogro dele tem a ver com o ministério, com enfim, com o governo, com as decisões que são de interesse público? Realmente está tudo errado desde o início, é uma
É quase assim, né? A cada 2 meses uma nova denúncia. E o Lula insiste em mantê-lo. E todo mundo pergunta por quê? Primeiro, porque a União Brasil é um partido com muito voto, né, no Congresso. Segundo, porque o padrinho do Juscelino Filho é Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado e é o candidato mais fortíssimo a voltar a essa função, a presidência do Senado, né? Então o Davi Alcolumbre põe a faca no pescoço do presidente e o presidente cede. Quem se desgasta é o próprio Lula, é o próprio governo, que cá para nós já estão tendo muitos solavancos. O Lula devia tentar se livrar desse aí, que é mais um, e um muito forte. Ainda falando sobre Polícia Federal, um outro alvo, né? O presidente do Solidariedade, Eurípides Júnior, foi o principal dessa operação, também que contou com 45 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva por desvio de dinheiro do fundo eleitoral ontem. E o único mandado de prisão preventiva que ainda não foi cumprido é o dele, né? A história é muito interessante, porque ele estava no aeroporto para viajar e aí viu pelo celular dele, pelas câmeras, as câmeras de segurança da casa dele, que a Polícia Federal tinha batido lá. Aí ele ligou para a empregada e perguntou, e a empregada confirmou, olha, sim, a polícia está aqui dentro, fazendo busca e tal. Aí o que ele fez? Ele disse, se a polícia está lá na minha casa, a polícia vai bater aqui. Porque claro que a viagem dele não era escondida. Aí ele desistiu do voo, largou a passagem para lá e sumiu. Portanto, ele está foragido da polícia. O Eurípides Júnior, ele joga luzes numa questão muito, muito importante, que é o uso do fundo eleitoral e do fundo partidário, né? É muito, muito, muito dinheiro. Tem aí uns partidinhos que são criados exatamente para abocanhar esse dinheiro, não é por ideologia, para defender causas, para cuidar dos interesses da sociedade, não. É só para abocanhar esse dinheirão. E ele agora tem que devolver 36 milhões da época que ele era do PROS. O PROS acabou e foi incorporado pelo Solidariedade. E ele, o que diz o Solidariedade agora? Tudo isso é do PROS, não tem nada a ver com a gente. Vamos esperar os desdobramentos. Mas claro que a situação é gravíssima, porque, olha só, gente, eu até tive que anotar e fazer uma colinha. Olha os crimes que são atribuídos a Eurípides Júnior. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica, apropriação de recursos eleitorais e políticos. Ou seja, é um festival de acusações, e uma delas, que eu vou citar aqui porque é muito estridente, é que ele pegou o dinheiro do fundo eleitoral do velho PROS, do falecido PROS, e comprou um helicóptero. Mas um helicóptero que não é para uso do partido, nem para eleição, nem para coisa nenhuma. É para o uso particular. Ele mora em Planaltina, aqui pertinho de Brasília, e em vez de fazer como todo mundo, pegar ônibus, sei lá se tem VLT, ou pegar o próprio carro e tal, para ficar de Brasília até Planaltina, não. O que ele fez? Ele comprou, com dinheiro público, um helicóptero para vir lá de Planaltina para Brasília. E a filha dele é que também se deu bem. Várias viagens internacionais para lá e para cá, vários luxos, tudo com dinheiro público. Bem, é como você disse, ele não foi preso, os outros estão presos e é questão de dias. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cair nas grades da Polícia Federal. Eliane Cantanhede, esqueci aqui de fazer uma provocação de uma ouvinte, a Soraya Alcântara, que no tema mais cedo falou: e esse Juscelino, hein? Cai ou não cai? Acho que já me respondeu. Ela disse que já passou da hora de Lula tomar alguma atitude, parece que está dando munição para a oposição. E
E o Carlos Eduardo escreveu também aqui para a gente, enquanto você comentava, lembrando o nome da fazenda da família, que era a Fazenda Alegria. Ele guardou. Soraya e Carlos Eduardo, concordo plenamente com vocês. E é a alegria da família com dinheiro público, ou seja, é o conhecido, a conhecida farra com dinheiro público. Alegria, alegria para a família. Tristeza, tristeza para quem paga essa alegria toda. Quem paga a conta. A Câmara dos Deputados fez um tratoraço nesta quarta, avançou uma série de pautas polêmicas, uma delas a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio. Assim, o texto poderá ser votado no plenário sem passar por comissões especiais. É um projeto que prevê pena de até 20 anos de prisão para quem realizar o procedimento e fixa em 22 semanas o prazo para a realização do aborto legal, em casos de estupro, risco de morte da mãe e anencefalia do feto. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, 23 segundos após o presidente da Casa, Arthur Lira, abrir a votação sem anunciar o tema. Alguns parlamentares sequer perceberam o que estava sendo definido. Houve reclamações, sobretudo do PSOL, que é contrário à iniciativa. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. PCdoB contra, presidente. Ok. Contra os votos do PCdoB e do PSOL. A resolução dificulta a interrupção da gestação, já que é o método considerado essencial para o procedimento. A deputada Sâmia Bonfim considerou a medida um atraso. Porque é um projeto muito sério, é o maior retrocesso nos direitos das mulheres, desde a Constituição, é uma lei garantida desde 1940, e a gente vai trabalhar o máximo possível, tanto no sentido de obstrução do texto, e sobretudo de expor para a sociedade brasileira, com o apoio do movimento de mulheres, do movimento em defesa da infância, da adolescência, a gravidade que significa obrigar meninas a carregarem o filho de um estuprador. E também coloco aqui, Eliane, a fala do governo. O governo que negocia uma alteração no texto por considerá-lo muito duro, segundo o líder do governo, o José Guimarães, apontando que o acordo seria só para a questão da urgência. Urgência não é mérito, portanto, não será votada amanhã, nem depois, nem nada. Portanto, é o caminho para discutir o tema, sem retroagir. Naquilo que está previsto em lei, tem que ser ratificado. É a minha opinião individual, porque isso não é uma questão de governo. E aí, geraram diversas dúvidas. Tem duas de ouvintes aqui que eu vou colocar para você falar também, né, Eliane, na sua explanação, que é do César. Ele quer saber o que podemos pensar sobre essa votação expressa do aborto na Câmara, se isso não é inconstitucional. E a Giovana, dizendo que no Brasil 60% das vítimas de estupro têm até 13 anos e são elas que descobrem tardiamente a gravidez, se houver. O Brasil dos bons costumes quer obrigar crianças a terem filhos de seus estupradores, sem contar que eram, na maioria, homens decidindo sobre o corpo de mulheres. Não, essa história é, sabe, assim, assustadora, porque mostra a escalada de retrocessos que está ocorrendo na Câmara dos Deputados. Né? Todo dia é um solavanco como esse, e ontem foi um novo show de horrores. Eu me lembro que a minha coluna da semana passada no Estadão foi exatamente da semana na Câmara, que foi um show de horrores. E agora o show de horrores não apenas continua, como vai ficando cada vez pior. Né? Então a gente teve aí retrocesso na questão do aborto, retrocesso na questão da delação premiada, retrocesso na questão das drogas, e a única notícia mais ou menos razoável foi aí a rapidez para julgamento no caso de falta de decoro parlamentar, ou seja, quem troca socos, né, agora pode ir mais rapidamente para o Conselho de Ética, e o Conselho de Ética vai ter que decidir mais rapidamente. Mas vamos à questão do aborto, porque não é uma questão apenas das mulheres. É uma questão que, claro, diz respeito diretamente à mulher, à dignidade da mulher, ao corpo da mulher, à alma da mulher, né? Mas é uma questão muito maior, porque é uma questão da sociedade brasileira e é uma questão da humanidade. Realmente, gente, você imaginar, e eu concordo muito com a Giovana, né, que você vai obrigar, né, meninas, mulheres de qualquer idade a carregar e gerar e dar à luz o filho
de um estuprador, muitas vezes que ela nem conhece, nunca tinha visto, e carregar para sempre, para a vida inteira, sabe? Não dá para acreditar numa coisa dessas. E tem uma crueldade adicional no projeto, é que não apenas corresponde, né, transforma o crime de aborto a partir de 22 semanas a crime, compara com crime de homicídio, né, como tem aí a previsão de até o dobro da pena da prisão de quem pratica estupro. Então o sujeito pratica o estupro, destrói a vida daquela menina, daquela mulher, né, e é sujeito até no máximo 10 anos. E ela que fica carregando o filho do estuprador dentro dela, né, obrigada a ter aquele filho, ela é sujeita a pena de até 20 anos, o dobro da pena. Né, é inimaginável uma coisa dessas. Além disso, o projeto também prevê que a mulher que está sujeita a está correndo risco de vida também carregue aquele feto até o fim. Vai morrer, mas tem que carregar porque um monte de homem de paletó, né, colarinho branco e pele branca decide isso lá no Congresso Nacional. Ou aquela mulher que está carregando um feto anencéfalo, né, que tem condições zero de ter vida. Não tem vida, é acéfalo, não tem cérebro, né, mas ela tem que ficar 9 meses com aquele feto na barriga, dar à luz aquele feto para, enfim, para nada. E isso é de uma gravidade enorme e o governo lava as mãos. Por quê? Porque o governo tem uma minoria muito pequena no Congresso, particularmente na Câmara, e precisa dos votos evangélicos. Agora, evangélicos, e aí você pensa, o que Deus acha disso? Né? Para aqueles que acreditam em Deus, que têm religião, etc., como é que podem usar o nome de Deus, usar as religiões para uma crueldade, uma desumanidade desse tamanho? E é isso, né? O projeto da urgência foi colocado em votação sem dizer o que era, né? Em 23 segundos. É um escalabro uma coisa dessas. Bom, Eliane, também tem uma preocupação sobre a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Queria que você desse um pitaquinho aqui sobre como ele se apresenta a partir, né, de reveses também no Congresso e questões que ele vai ter que lidar no futuro, alta de dólar, Selic semana que vem. O presidente Lula, eu comecei a nossa conversa hoje aqui na Rádio Eldorado, nessa manhã, falando que o presidente Lula gosta de viver perigosamente, né? De brincar com fogo. E ele está brincando com fogo quando ele enfraquece o principal ministro dele, que é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad é o principal ministro e ele é o garantidor do governo. Ele é que dá um ar de seriedade, de compromisso, de competência no governo Lula. E o Lula, enfim, vive de costas para o Haddad. Então, lá na Fazenda, o que se diz é que o Haddad é o, vamos dizer assim, o guardião da viúva, né? O guardião das contas públicas, mas ele, além de enfrentar os adversários, né, os especuladores, ele também vive levando tiro nas costas do próprio governo e do próprio presidente. A situação do Haddad vai se enfraquecendo, e enfraquecer o Haddad é enfraquecer a política econômica, a percepção do mundo e do Brasil sobre a competência do governo e enfraquecer, portanto, a posição do próprio Lula, né? O Haddad agora, no caso da, por exemplo, MP do PIS/COFINS, né, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, devolveu a MP ao governo.
Ok, devolveu. Mas agora o Haddad lava as mãos e diz, o Senado que se vire para encontrar uma, vamos dizer assim, uma compensação para a perda de receitas com a desoneração da folha de pagamentos, né? E isso está no Supremo, porque o Supremo diz, só pode não ter oneração dos setores que mais empregam se houver algum tipo de compensação financeira. 2 mais 2 tem que somar 4. Ou seja, é uma questão econômica e é uma questão política.